estudo clássico de economistas americanos revelou o que eles chamaram de curva em U, nos níveis de felicidade e puridade. As pessoas são felizes no início da vida. Com o tempo se tornam amargas. A curva da felicidade volta a subir com força a partir dos 50 anos, período que corresponde à menopausa, a cessação permanente da menstruação. Para explicar como é possível ser feliz na menopausa e como passar por essa fase tranquilamente, a gente recebe aqui na nossa casa o ginecologista e obstetra, Dr. Fabiano Serra. Doutor, seja muito bem-vindo ao nosso Santa Receita. Obrigado, Abi. É sempre um prazer estar aqui com vocês. O prazer Obrigado é nosso. É possível ser feliz sempre, não é, doutor? Vamos pensar dessa forma, né? Na verdade, Abi, eu sempre digo que felicidade é um estado de espírito, né? A gente não depende de nenhum fator externo para ser feliz. É claro que a gente tem fatores que contribuem, fatores que dificultam esse processo, mas a gente tem que trazer isso como um estado de espírito mesmo. Então, antes da gente começar o nosso assunto, hoje a gente colocou uma enquete no nosso Instagram perguntando para as mulheres o que elas fazem para ser feliz na menopausa. E a gente tem umas respostinhas. Vamos ver? Vamos ver aqui, ó. Ah lá, ó. Viu, gente? Responde pra gente que a gente gosta. Coloca as respostinhas pra gente, algumas aqui. Exercícios físicos. Muito bom. Bom, né, doutor? Excelente. Vamos para a próxima. Natação e hidroginástica. Perfeito. Exercícios e fazendo o que eu gosto. Isso é muito legal. Isso é muito maturidade, né? Maturidade. Essa coisa de que, eu lembro muito, né, que a gente falava assim, a mulher quando está na menopausa, ou quando era mais jovem, a gente pensava que a mulher na menopausa estaria com uma idade muito avançada e seria a hora do desânimo, a hora de parar de executar algumas tarefas. Eu parei o trabalho, eu já não tenho mais os meus filhos, estou sozinha. Dava uma sensação de tristeza, doutor. Hoje eu já consigo ver as mulheres um pouco, não, acho que muito diferentes disso. É mais ou menos isso? Sem dúvida, Abi. Se você lembrar do pessoal do passado, né? Eu acho que quem está em casa também vai lembrar disso. As nossas avós, as nossas bisavós, eram senhorinhas aos 40, 50 anos, né? Eram mulheres que efetivamente envelheciam, né? Então, hoje eu acho que com o avanço da medicina, com a preocupação com a qualidade de vida, com a saúde, as mulheres têm se reinventado na menopausa e têm ficado, inclusive, muito melhor. Muito melhor. A menopausa, a gente sempre gosta de falar aqui, mas é legal a gente repetir. Como é que a gente consegue identificar que está entrando na menopausa, doutor? Pergunta excelente. Existem vários fatores que vão indicar pra gente que uma mulher está entrando na menopausa, que está entrando no período que a gente chama de climatério. Então, o climatério é aquela fase de transição até que chegue a menopausa. Porque a menopausa, Abi, é a última menstruação que a mulher vai ter na vida, né? Então, pra gente falar que é menopausa, a gente tem que olhar lá pra trás e a mulher tem que ter 1 ano desde a última vez que menstruou. Então, retrospectivamente, se ela tiver mais de 1 ano sem menstruar, a gente vai falar que aquela última menstruação foi a menopausa. E um dos sinais que a gente vai apresentar, que as mulheres vão apresentar, que podem apresentar, não são todas as mulheres que têm sintomas, mas o principal deles são aquelas ondas de calor, fogachos, né? E principalmente uma sudorese noturna, que a mulher sua à noite, acorda à noite. Muitas têm insônia, irritabilidade, começam a perceber uma diminuição do desejo sexual, a vida fica com menos disposição, fica difícil de acontecer, pode perceber fraqueza no cabelo, na pele, nas unhas. A vagina vai ficando seca, vai ficando difícil ter relação sexual. Então, vários fatores podem aparecer. A osteoporose pode começar a surgir. Então, algumas... Ganho de peso, né, Abi? Preocupação das mulheres. Peso, gordura abdominal, né, doutor? Gordura abdominal, uma mudança no padrão de gordura também, né? Então, aumenta a questão da gordura abdominal, gordura nos braços. E isso começa a incomodar muitas mulheres. E a gente fala, geralmente, que tem uma idade, né, doutor? Da menopausa, mas muita gente está tendo a menopausa antes da hora também, né? E aí, quando a gente pensa nessa coisa de ser feliz, às vezes tem meninas, moças mais jovens que já estão na menopausa, que tiveram isso de uma forma anterior, que não é mais o natural, vamos dizer assim, e que também não podem pensar dessa forma. Nossa, mas e agora? Minha vida acabou, né? É isso, Abi. Olha que interessante. A maior parte das mulheres vai ter a menopausa após os 40 anos, que é a idade mais esperada aí. Em média, a brasileira tem a menopausa ali por volta dos 48 a 51 anos de idade, tá? Mas 10% das mulheres vão ter o que a gente chama de insuficiência ovariana precoce, que seria uma menopausa precoce. Isso acontece
quando a menopausa vem antes dos 40 anos. Então, não é tão infrequente, tem que ficar de olho. Tem que ficar de olho e tem que pensar que a vida não acabou aí. É isso aí, não é? É isso aí. E o que a gente pode fazer para melhorar essa qualidade de vida, doutora? A gente falou já um pouquinho de hormônios, eu queria que a gente falasse um pouquinho mais sobre isso também, além dessas respostas que a gente teve aqui. Acho fantástico. Acho que a primeira coisa que a mulher tem que ter em mente é que ela precisa estar preparada, conhecer o processo. Conhecendo o processo, as coisas vão ser muito mais fluidas, né? Então, vamos lembrar que atividade física, exercícios físicos e alimentação regrada, adequada, são fundamentais. Uma alimentação mais anti-inflamatória, a gente sempre fala disso, né, Abi? E é super importante reforçar. Uma alimentação que não seja tão rica em gordura, em açúcares, e isso vale para a vida toda. Não adianta ela chegar, quer dizer, até adianta, melhora após os 40 anos começar uma dieta assim. Mas se a gente considerar uma vida toda, seria o ideal que ela começasse a ter uma alimentação regrada desde sempre, né? E que ela praticasse exercícios físicos também desde sempre. Para que na hora que chegasse nesse momento, Abi, a mulher estivesse muito mais preparada para suportar tudo isso. E aí, lembrar de outros suportes, né? Psicológicos, que vale muito a pena sempre lembrar. Tem mulheres que precisam de uma ajuda, grupos de apoio, conversar com amigas que estão passando pelo mesmo problema, pedir um auxílio do parceiro ou da parceira, a depender das condições ali. Tem parceiro que é muito parceiro mesmo e que vai dar conta de dar um suporte. Lembrar, para quem tem filhos, os filhos que também podem ser bastante suportivos nessa fase. E muitos desses filhos já saíram de casa nessa fase, né, Abi? Então, estão morando fora, seguindo suas vidas. Então, é um momento também para a mulher olhar para si, ficar introspectiva e ver o que ela pode melhorar na vida dela. Já que agora ela não tem tantas responsabilidades com filhos, às vezes carreira já está no final, prestes a aposentar, então tem muitos fatores aí para se considerar. Eu acho que é uma nova etapa, né, doutor? De repente, o que eu não fiz naquele período anterior, porque não pude pelo trabalho, pelos filhos, pelas responsabilidades, que eu poderia fazer agora, né? Eu acho que é se inovar também em relação a isso. É isso mesmo, Abi. E tem muita gente que repensa, inclusive, o casamento, se tá legal, se não tá, né? As escolhas que foram feitas, se o trabalho tá legal, se não tá. Então, é um momento de tanta maturidade que a mulher começa a olhar realmente para as escolhas dela, o que ela quer da vida a partir daquele momento. Mais da metade da vida dela, na maioria das vezes, já foi vivida. Né? Então, é um momento realmente de repensar e pensar, poxa, o que vale a pena a partir de agora? E, doutor, fazer as reposições hormonais é uma das alternativas? É uma das alternativas, Abi. A gente tem que lembrar que reposição hormonal não é vilã, como todo mundo pensa, né? Algumas mulheres são muito sintomáticas, elas sentem muito desconforto e a reposição hormonal vai ajudar nesses casos. O que é importante lembrar é que a gente tem uma janela de oportunidade para iniciar a reposição hormonal. Então a gente tem até 10 anos após a menopausa para a gente considerar o início da reposição. Após isso já não tem muita recomendação. Então 10 anos seria esse período? Seria esse período. E depois se faz uma nova avaliação para verificar ou não, doutor? Em geral, não, Abi. Não existe uma recomendação ainda formal de que a gente inicie reposição hormonal após essa idade. É claro que tudo vai depender da conversa que você tem com seu médico, das discussões ali, pesando a risco-benefício de cada situação para tomar a melhor decisão. E doutor, pessoas que têm em casa, por exemplo, mãe, tia ou pais que já tiveram câncer, elas podem fazer reposição hormonal ou não? Porque as pessoas têm um pouco de receio, um pouco de dúvida sobre isso. Podem sim, Abi. Na verdade, assim, a gente precisa entender que a reposição hormonal ela aumenta um pouco o risco de câncer de mama. Mas esse aumento ele não é tão importante a ponto de contraindicar o início da terapêutica, né? Então a gente tem que lembrar também que a reposição ela vai prevenir de várias outras doenças. Então doenças cardiovasculares, câncer de cólon, câncer de endométrio. Então protege tantas outras doenças, a osteoporose. Então a gente vai ter que pesar realmente risco-benefício da terapêutica, da terapia de reposição hormonal. Então imagine uma mulher que tenha, por exemplo, um familiar que já teve câncer de mama. A gente vai ter só um pouquinho de cautela e vai discutir com ela risco-benefício. E a gente tem que avaliar também com que idade esse parente teve câncer de mama. Se teve aos 80 anos de idade, gente, em geral isso não é um fator de risco para essa mulher também. Agora, se é filha de uma mulher que teve câncer de mama, por exemplo, aos 30 anos, vamos pensar que pode ter algum genético hereditário aí e que pode contribuir para o câncer. Então, é pesar risco-benefício realmente de cada situação. Até porque a gente está com orientação médica, né, doutor? Exatamente. Então, você não vai estar fazendo isso ao léu, você vai ter uma orientação. E a decisão ela é compartilhada, viu, Abi? A gente coloca as cartas na mesa, a gente mostra para as pacientes o que elas eventualmente teriam de risco e o que elas teriam de benefício, a decisão é delas. Né? A gente só oferece as oportunidades de tratamento. Tem mulher que fala
assim, eu tô bem, eu me viro bem com alimentação adequada, com exercício físico, então acho que eu não preciso de hormônio. Beleza. E se em algum momento ela perceber também que precisa, se tiver dentro do período que a gente pode iniciar a reposição, a gente inicia sem problema. Boa. O Léo tem uma pergunta para você, doutor. Tenho. Eu sei que a pauta é saúde da mulher, mas eu queria que o doutor falasse um pouquinho sobre a andropausa também, né? E também a importância do homem, você já comentou sobre isso, mas assim, a importância do homem neste período que a mulher está passando. Normalmente eles estão na mesma idade, uma idade parecida, né? Se é o ideal também acompanhá-la, por exemplo, nas atividades físicas, né? Para realmente ajudar nesse momento, que é um momento bem difícil, né? Um momento de separação ali, né? De idade. Queria perguntar para o senhor da importância do homem nesse processo todo. Léo, sensacional sua pergunta, porque o parceiro ele tem um papel muito importante, né? A gente vê casamentos acabarem também por conta de uma decisão do próprio parceiro de não suportar esse período que a mulher está passando. Então eu sempre falo que as relações elas têm que ser construídas realmente na base do amor ali, né? Porque se não houver amor, é muito difícil superar situações difíceis, né, Abi? Isso independentemente de qualquer fase, né, que a gente está falando aqui. E a questão da andropausa, a diferença, Léo, é que as mulheres, ao contrário dos homens, elas têm uma queda muito mais abrupta, né? Então os homens vão tendo uma queda gradativa, gradual e lenta, né? As mulheres, de repente, elas menopausam e param de produzir os hormônios que são essenciais. Então esse é o grande diferencial. O homem não se percebe tanto essa queda como as mulheres percebem. É claro que fazendo todas as medidas, comendo direito, praticando exercícios físicos, tudo isso pode diminuir e desacelerar esse processo aí. Muito interessante isso. E acho que essa coisa que o Léo falou também da companhia, né, doutor? Eu acho isso muito importante, você ter um relacionamento em que você faça atividades a dois. Que seja um exercício físico, que seja uma aula de algo diferente, que os dois façam e vão levando isso pra frente, porque essa companhia faz falta. Todo o suporte, todo o apoio é extremamente necessário. E tem mulheres que também repensam, opa, esse parceiro não tá legal, né, Abi? Não tá também, me ajudando não em vou falar nada. que é só o homem que escolhe, não. Tem mulher também que fala assim, ó, também não tá legal pra mim, não tá me ajudando em nada, né? Exatamente. Então tem isso E também. a mulher tá madura, A mulher tá cada vez mais empoderada e dona de si. Isso é que é muito bacana. Isso é muito legal. A gente vai conhecer agora juntos uma história de duas mulheres que entraram na menopausa e descobriram que essa fase não é nenhum bicho de 7 cabeças. E que sim, é possível ser feliz, é claro, minha gente. É a Marcela Blanco, de Cotia, São Paulo, e a Ruth Pinho, do Rio de Janeiro. Vamos falar de menopausa feliz? Não abro mão de atividade física, meditação, oração, família é muito, muito importante. Então, se você quiser ter uma saúde plena, você tem que cuidar de você primeiro. Eu sempre falo que a gente tem que ter a teoria da aeromoça. Cuide de você para depois cuidar do outro. Depois que eu entendi isso, foi fácil. Busquei ajuda médica, ajuda psicológica e busquei em mim, no meu autoconhecimento, o meu melhor aliado, a minha melhor ferramenta. Depois disso, a vida está fluindo. Estou há 2 anos na menopausa. Como todas as mulheres, eu já passei por vários sintomas dessa fase. Há vários anos eu venho atuando na área de alimentação e hábitos saudáveis e me perguntei o que eu teria que fazer para ter uma menopausa mais feliz. Seria a reposição hormonal? Seria uma alimentação mais saudável? A minha receita para uma menopausa feliz é alimentação correta, chás fitoterápicos e uma atividade física regular. Que fantástica essas Precisa duas, nem de não mim, é? Abi, tá vendo? Essa mulherada super consciente realmente do que precisa para ter uma vida com qualidade, uma vida saudável, mesmo após a menopausa, que a vida só começa após a menopausa. Exatamente. Eu achei isso fantástico, porque você vê no sorriso, na forma como elas conversam E com a gente. lindas, né? Lindas, e que estão bem. Gente, é isso, a vida é isso. São fases da vida. Eu acho que às vezes a gente problematiza muito as coisas, né? É verdade. São fases. A gente sabe que a gente vai nascer, que a gente vai envelhecer e que a gente vai ter que a gente vai morrer. E que a gente possa viver cada fase da nossa vida da melhor forma, né? E eu acho que é bonito quando a gente vê mulheres assim falando, olha, eu entendi. Porque às vezes a gente deixa de fazer, doutor. Eu sei, eu sou mulher e a gente às vezes deixa de fazer algo pra gente, pra agradar o outro. E quando se passa muito tempo fazendo isso na vida e demora pra se perceber, quando bate a chavinha você fala, nossa, quanto tempo eu perdi, não é? É verdade. Preciso recuperar. Então, se você em casa, às vezes assim, tá triste, eu tô depressiva, estou na menopausa, não estou legal, tô comilona, dá uma repensada aí, de repente, nos hábitos, no que você gosta de fazer, né, doutor? Pra voltar a fazer. É isso mesmo, Abel. Eu sempre digo que a gente tem que buscar sempre a nossa melhor versão, independente da fase que a gente esteja vivendo, né? Então não é buscar
ter 20 anos de novo. Não é isso. É buscar a melhor qualidade, a melhor versão que vocês têm na idade que vocês estão. Então isso é o segredo da felicidade, sem dúvida. E qualquer sintoma, sentiu que a menopausa está chegando, vá ao médico, né, doutor? É isso aí, a gente está aí para ajudar também, para ajudar a passar por esse processo, que ele pode ser difícil realmente, mas com apoio, com suporte e com autoconhecimento, isso pode ser superado facilmente. Muito bom. Então, ó, você mulher, não esquece de se cuidar, viu? Se cuida. E qualquer sintoma já vai no doutor. Quanto antes a gente puder se organizar, menos a gente vai sofrer, não é, doutor? É isso aí, Ari. Você de casa, aproveita, segue o doutor na internet, é @Dr. Fabiano Serra, é o Instagram, o YouTube Dr. Fabiano Elisei Serra e o site drfabianoserra.com.br. Um beijo, até a próxima, doutor. Beijo, Abi. Obrigado. Muito Sempre bom. um prazer. O prazer é nosso. Ótima semana. Obrigado por vocês também.